Olá, boa noite a todos. Que bom estarmos juntos, iniciando mais um curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, cidade de Olambra. E nós, com muita alegria, estamos aqui juntos, dando início à primeira aula do curso de Espiritismo. Dessa maneira, nós teremos o nosso curso voltado para o primeiro ano no nosso canal do YouTube, na nossa playlist Curso de Espiritismo. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Muito bom. Nós estamos utilizando essa apostila da Federação Espírita Brasileira, que se intitula Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo 1. E essa aula de hoje será a primeira aula da apostila, e essa apostila ela é dividida em módulos e roteiros. Então, nós vamos iniciar, mas primeiro, para fazermos uma preparação espiritual, vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 82, sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Repetindo o que Paulo escreve, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E Emmanuel diz: há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Provavelmente, vocês que nos acompanham conhecem pessoas assim. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de gratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças, olha o que diz Emmanuel, são crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo guarda confiança. Quem ama em Cristo Jesus guarda a confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. A colheita depende de prosseguirmos no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Senhor, gratos somos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma noite reunidos em Teu nome. E em Teu nome nós convidamos os benfeitores amigos para virem compartilhar conosco. Com muita alegria, com muita gratidão em nossos corações, nós vamos dando início a mais esse curso de Espiritismo e te pedindo, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, uma alegria
muito grande estarmos aqui juntos, saudando a todos que vão chegando, amigos dos dois planos da vida. Um abraço para a Eudócia, boa noite, Eudócia, para o Arnaldo, como é bom podermos compartilhar. Francislene, oh minha querida, que Jesus te abençoe, a sua família. Um abraço também para todos esses que vêm chegando ao nosso encontro das quintas-feiras. E nós vamos iniciar o nosso curso de Espiritismo. Para todos os efeitos, é como se hoje fosse dia 5 de fevereiro de 2020. Nós vamos postar a nossa aula no nosso canal do YouTube, na nossa playlist, Curso de Espiritismo, primeiro ano, a primeira aula, 5 de fevereiro de 2020. Porque dessa maneira, nós ao longo do passar agora do mês de novembro, início de dezembro, nós ficaremos com todo o nosso curso do primeiro ano completo. E então aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar a primeira aula, estamos aqui agora como se fosse 5 de fevereiro de 2020, iniciando mais esse curso, o módulo 1, roteiro 1, que é a introdução ao estudo do Espiritismo. E qual é o objetivo desse módulo e desse roteiro? É propiciar conhecimentos gerais sobre a doutrina espírita, porque Allan Kardec ele nos disse que o Espiritismo é a ciência do infinito. Logicamente que não serão em poucos minutos de um encontro semanal que iremos adquirir esse conhecimento profundo do que é o Espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Mas sim, termos um conhecimento, um panorama, é um voo que nós vamos dar para compreendermos como que é o surgimento dessa doutrina, qual o objetivo do Espiritismo. E nós começamos fazendo uma reflexão com relação ao seguinte, com relação ao progresso do Espírito. Porque o Espírito, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado com dois objetivos, para que nós possamos, espíritos, adquirir a perfeição, chegarmos a ser espíritos puros, nós precisamos desenvolver dois campos do conhecimento. Vocês já imaginam quais seriam esses dois campos? Nós temos que desenvolver dois campos do conhecimento para podermos progredir, o progresso do espírito. Ele se dá nesses dois campos. É isso mesmo, daqui eu captei o que vocês falaram. O primeiro seria o lado intelectual que o espírito precisa progredir. O lado intelectual. E o segundo seria o lado moral. Nós geralmente até costumamos dizer que para o espírito poder caminhar bem, ele precisa, são as duas asas, o intelecto e o moral. Então, se ele desenvolve muito uma e a outra fica para trás, ele vai ficar meio que capenga. Um pássaro desencontrado, ele não vai conseguir voar. Nós precisamos desenvolver os dois. Mas a gente, em geral, não consegue desenvolver os dois campos numa única reencarnação. Por isso que a gente vai, ao longo das existências, vamos, uma vez, às vezes a gente desenvolve mais um, na outra, e a gente vai caminhando até o dia que vamos conseguir sermos espíritos puros. Quando o espírito encarnado está em condições de receber novos ensinamentos, o caso de todos nós aqui no nosso planeta Terra, quando nós já estamos em condições de receber novos ensinamentos, o que acontece? O plano espiritual envia espíritos mais evoluídos. Da mesma forma, um estudante, nós somos estudantes, nós estamos numa escola.
Para que nós possamos avançar, nós vamos mudando de série e vão vindo professores com mais conhecimento para nos auxiliar. Da mesma maneira, o mundo espiritual, sob a supervisão de Deus, sob a supervisão de Jesus, se referindo ao nosso planeta Terra. Percebeu que já tem condições de receber novos ensinamentos? Envia espíritos mais evoluídos nos 2 campos do conhecimento para ajudá-lo no seu progresso. Por isso que, periodicamente, vem espíritos muito iluminados na área da intelectualidade, do saber, e vem também na área da moral, do sentimento, para nos ensinar esses 2 campos, como evoluirmos esses 2 campos. E no século XIX, o século XIX foi um desses momentos. O século XIX foi um dos momentos assim muito importantes e que a humanidade ela foi agraciada por um número muito grande de espíritos iluminados. E esses espíritos vieram o quê? Com qual objetivo? Efetuar profundas transformações. E em todas as áreas, não foi somente uma. No século XIX foi assim um boom de espíritos que vieram para fazer essas profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica daquela época. Jesus, quase 2000 anos antes, já havia programado isso, quando ele promete aos seus amigos que estavam tristes com a sua partida, que depois teria um consolador. Mas para isso era necessário o quê? Que a humanidade avançasse de forma a que houvesse profundas transformações em todas as áreas do conhecimento. E algum desses pensadores importantes daquela época foram, por exemplo, Voltaire. E nós vamos perceber que a maioria desses grandes pensadores, homens da área da política, da economia, das ciências, das artes, uma grande maioria ou nasceu na França ou nasceu em países próximos à França. No caso, por exemplo, de grandes pensadores, como Voltaire. Voltaire, ele era poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador. Mas é interessante que a gente também observa que quando esses missionários vêm, esses homens, vêm para auxiliar nessa mudança, eles não são assim, eu sou voltado para uma determinada área. Não, ele já tem um conhecimento amplo, porque nós precisamos adquirir esse conhecimento. Eles então não ficam restritos somente a um grande poeta, um grande músico. Não, eles têm assim o conhecimento já muito ampliado, porque Kardec também depois perguntou sobre isso. E os espíritos dizem que para o espírito poder atingir a perfeição, ele precisa dominar todo o saber, todo o conhecimento. Logicamente que esses espíritos ainda não são espíritos puros, mas já estão mais evoluídos do que nós, como diz aqui, espíritos iluminados que vêm para auxiliar nessa mudança da humanidade. Então, além dele ser poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, ele também foi responsável por várias reformas na França. Reformas que beneficiaram a liberdade de imprensa, a tolerância religiosa, a tributação proporcional, até as leis com relação aos tributos, ele criou leis sobre isso, reformas para beneficiar o povo. Outro também grande pensador foi Montesquieu, que foi político, filósofo, escritor
também francês. Também francês. E se tornou muito famoso pela sua teoria da separação dos poderes, porque o poder era restrito ao imperador. E ali houve essa teoria, ele cria uma teoria para separar, ficar bem dividido quem é quem em cada área de comando. Outro, Rousseau. Rousseau não era francês, mas nasceu ali na divisa com a França. Ele era um filósofo suíço, Rousseau, mas ele era escritor, era um teórico político, era um compositor musical. Vê como que eles eram, né, assim, um conhecimento muito amplo. E ele, como compositor musical, ele era autodidata. Ele aprendeu por conta própria a compor. Mas ele defendia também, isso muito importante, ele defendia um Estado social legítimo. Porque temos que lembrar que na época que esses grandes pensadores vieram, ainda era o domínio do imperador. Há muitos países, como no Brasil, era a escravidão que imperava, e eram espíritos que vinham para trazer uma ideia nova. Quesnay foi um economista francês, criou a ideia da oferta e procura, fundamento da economia moderna até hoje. Essa ideia da oferta e procura ainda é utilizada pelos economistas. E ele defendia a agricultura como a principal atividade criadora de riqueza. Será que ele tinha razão com relação a isso? A agricultura como a principal atividade criadora de riqueza. É interessante, porque nós sabemos que sem o campo a humanidade não sobrevive. Nós precisamos do campo, precisamos da agricultura, precisamos da alimentação para podermos sobreviver. Outro também filósofo muito importante foi Diderot, e escritor francês, outro francês. Ele era um crítico ferrenho do absolutismo e do clero, porque naquela época quem mandava era o rei e era o rei junto com a igreja. E ele criou uma contestação em cima disso. Ele era ferrenho opositor. Ele também, olha que coisa mais interessante, as crianças então e os jovens e as crianças nem chegaram a conhecer o que é uma enciclopédia. Eu tinha uma enciclopédia e eu quis doar para a biblioteca pública e eles não aceitaram, disseram não nos interessa. Mas, naquela época, uma enciclopédia, vocês imaginam o que é escrever uma enciclopédia. E ele foi editor da enciclopédia, uma edição em 28 volumes. Demorou 21 anos, 21 anos. Quem é mais experiente de vida já manuseou muitas vezes uma enciclopédia e sabe como que é uma enciclopédia. Imagina a pessoa colocar ali todas as coisas de importância para que outro possa vir pesquisar e encontrar o que ele deseja. 28 volumes, 21 anos fazendo essa enciclopédia. Alembert, são espíritos que, qual era a missão dele? Era trazer a cultura que tivesse acesso a mais pessoas que pudessem adquirir a enciclopédia ou até numa biblioteca que fosse ir lá e consultar. Alembert, filósofo, matemático, físico, nascido aonde? Na França. Ele também participou na edição dessa enciclopédia. Ele foi um expoente no desenvolvimento teórico da física e da matemática. Espíritos que vêm assim para auxiliar nesse desenvolvimento. E muitas das vezes eles desencarnam
passa um século, dois, ele mesmo volta para dar continuidade àquelas pesquisas, aqueles estudos que eles estavam realizando. Mas não paramos por aí, não. Teve outro também que veio, de muita importância, que foi o Luís XVI. Luís XVI, o rei Luís XVI. Um rei nascido, rei da onde? Da França. O rei francês, Luís XVI, ele criou o Estado Geral, ele aboliu o feudalismo e a tortura. Hoje em dia, às vezes a gente escuta assim, mas naquela época era um passo muito grande, era um avanço muito grande. Ele aboliu aqueles feudos, tinha os senhores feudais, que eles tinham o seu feudo, a sua área de terra, ali ele mandava, desmandava, ele tinha os seus súditos. Ele aboliu isso, ele aboliu a tortura, ele reduziu a força da igreja, porque de uma certa forma a igreja mandava mais do que o próprio Estado. Mas ele não desenvolveu as reformas prometidas. E aí o que acontece? O povo não ficou satisfeito, porque apesar dele ter conseguido avançar, porque acontece isso, o missionário vem com um objetivo, com uma missão, mas quantos e quantos e quantos falham, quantos de nós falhamos? Por isso que a gente está sempre voltando, tentando reparar. E ele havia prometido reformas e não cumpriu, e aí provocou a Revolução Francesa. Napoleão também veio com uma missão. Ele foi imperador da França por 15 anos. Fez grandes reformas também, Napoleão, em prol da liberdade individual, da igualdade perante a lei. Imagina, a igualdade perante a lei. Hoje é fácil a gente falar, apesar de que tem países que ainda não têm essa democracia, mas ele já trouxe, dentro dessas reformas, Napoleão, a liberdade individual, a igualdade perante a lei, o direito à propriedade e outras leis também que ele criou e que foram de muitos benefícios para o povo francês e que também contribuiu para inspirar outros povos. Porque tem isso, a gente tem ao dizer que diz, nada se cria, tudo se copia. Quando nós vemos algo bom, a gente também quer fazer. Agora, não parou por aí, não parou por esses filósofos, esses políticos, reis, imperadores, não. Músicos também, músicos que vieram trazer aquela música que, inclusive, hoje tem músicos que a música é estudada e é percebido que são músicas curativas, que curam até o câncer. Eram espíritos que vieram realmente assim, vou lá, faço essa diferença e provavelmente nem voltam mais, vão para outras esferas mais evoluídas. Grandes músicos, Wagner, Chopin, Beethoven, Rossini, Bellini, mas não para por aí. Dentro das artes, também Renoir, Manet, Monet, porque o nome parece, mas são estilos diferentes, pinturas belíssimas, mas Manet tinha um estilo de pintura, Monet tinha um outro estilo de pintura. Mas escritores também, escritores que vieram com esse objetivo de, podemos dizer assim, chacoalhar, despertar o interesse das pessoas, para as pessoas pensarem, refletirem, mudarem seus conceitos. Eles não vieram para trazer uma literatura superficial, não. Eram literaturas profundas. Um deles, Victor Hugo. Victor Hugo, grande escritor francês, Goethe, Stendhal, Lamartine, Zola,
espíritos que vieram com a sua escrita para auxiliar nas mudanças de pensamento, de conceitos, mas grandes cientistas também nessa época, século XIX, podemos dizer, entre esses, Louis Pasteur, grande cientista, o casal Pierre e Marie Curie, grandes cientistas também, Darwin, que foi contemporâneo de Kardec, que nos traz também grandes conhecimentos para a humanidade, e todos esses grandes missionários, todos esses espíritos que vieram para auxiliar, e que foi com todas essas mudanças, refletindo em outras nações, inclusive no próprio Brasil, nos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos se influenciam ao ver todo aquele movimento francês, e dali a independência americana, que repercutiu intensamente na França, e fez o quê? Houve essa troca nesse momento, porque os Estados Unidos se inspiravam com todos aqueles homens de tanto conhecimento, querendo também ter a sua independência da Inglaterra, porque os americanos eram uma colônia, como nós aqui no Brasil, éramos uma colônia de Portugal, e a independência americana repercutiu de uma forma tão intensa na França, que fez o quê? Fez com que o povo francês, aquilo acendeu uma fagulha ali, o povo já não estava muito satisfeito, aí veio a Revolução Francesa, que aconteceu antes ainda do século XIX, no século XVIII, quase chegando ao final do século XVIII para o século XIX, que foi a Revolução Francesa, que todos nós estudamos nas nossas aulas de história, e ali a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, faltando 11 anos para entrar no século XIX, 1789, foi assim, um divisor. Foi um marco que separa a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Foi um momento assim de uma mudança muito grande. Logicamente que, infelizmente, às vezes tem os excessos. Nós ainda não sabemos encontrar o meio termo. Quando há grandes mudanças, às vezes a mudança vai de uma forma assim, muito violenta, mas foi uma mudança que fez essa separação da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa, ela fez desencadear sucessivos progressos culturais, fazendo o quê? O século XIX entrar para a história como século da razão. Já não era mais aquele século que as pessoas simplesmente aceitavam tudo que vinha, não. Foi um momento assim de tanto impacto que eles queriam ver para crer, como diz o ditado, eu quero ver para crer. É o século da razão. Eu tenho que realmente admitir, analisar se isso tem fundamento. Eles não queriam mais ficar submissos ao clero, nem ao que viesse diretamente do imperador, do soberano. Não. Vamos abrir os olhos. Eu quero ter a realidade, a verdade. Mas, dentro disso tudo, isso tudo foi um meio preparando um ambiente para que esse ambiente se tornasse propício para a promessa de Jesus. Porque quando Jesus diz
eu pedirei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que ficará convosco até o fim dos tempos, era a terceira revelação que ele falava. Era o quê? A chegada de uma doutrina nova, que teve toda essa preparação, esse século da razão, para que quando ele chegasse, as pessoas estivessem com uma outra visão de mundo, para poder aceitá-la de uma forma mais serena, mais equilibrada. E essa revolução, que foi uma outra revolução, diferente da que marcou a Revolução Francesa, foi uma revolução moral, proposta por quem? Pelo Espiritismo. E foi nesse contexto histórico que nós acabamos de falar que surgiu o Espiritismo, como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade. Esse conjunto de leis e princípios destinados a todos nós que vêm através do Espiritismo, essa humanidade que já se encontrava amadurecida para receber esse Consolador, para essa nova revelação prometida por Jesus. E, queridos amigos, com muita alegria, com muita gratidão nos nossos corações, nós iniciamos a nossa primeira aula do nosso curso de Espiritismo, para que a gente possa, ao chegar em dezembro de 2020, nós termos concluído o nosso primeiro ano de Espiritismo com todo o nosso material, com todo o nosso curso postado lá no nosso canal do YouTube, na nossa playlist, Curso de Espiritismo, primeiro ano. Procurem lá depois, no mês de fevereiro, vocês vão encontrar essa primeira aula e nós vamos dar continuidade às demais aulas para que nós possamos tê-la completa. Essa primeira aula, 5 de fevereiro. E aí nós vamos caminhando até chegar em dezembro com o nosso curso completo. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui junto com vocês, uma alegria muito grande. E esperamos vocês na próxima semana para assistirmos a aula do dia 12 de fevereiro de 2020 e desejando a doce paz de Jesus presente no coração de cada um de vocês. Paz a todos.